Esse projeto, ele é um algoritmo genético que é utilizado para treinar uma rede neural para conseguir rodar Flappy Bird. Então, vamos aos arquivos, né, do que foi desenvolvido. Aqui nos arquivos main.py e components.py, eu tenho basicamente a lógica do jogo, né, do que vai ser renderizado, como vai se comportar e tal. Então, eu vou dar uma pulada nessa parte. Aqui no player, ele consiste em cada passarinho, né? Então, eu tenho algumas questões de renderização, da lógica do jogo e tudo mais. Mas eu tenho os atributos dele que estão relacionados à tomada de decisão. Então, aqui eu tenho a decisão que ele vai tomar, qual é a visão dele, o fitness, que é o que vai ser utilizado como score, que a gente vai ver mais pra frente, que é basicamente o tempo que ele ficou vivo, a quantidade de inputs que eu estou passando para ele, que como dá para ver aqui na rede neural, é a distância do cano de cima, o vão e a distância do do cano de baixo. Além disso, tem o bias. Aqui, cada passarinho ele tem um cérebro, e o cérebro ele vai ter essa função que vai gerar a rede neural, que isso a gente vai ver mais pra frente quando eu for falar do cérebro. Aqui eu tenho as funções relacionadas à lógica do jogo, né? Então, se ele vai pular ou não. A decisão dele ela é tomada basicamente aqui, né, no Bird Flap, que ele vai ver a decisão não é tomada aqui, né, mas a decisão ela impacta o Bird Flap, né, que é a função que faz ele pular. Aqui na função Look eu tenho a renderização dessas linhas, né, que mostram a distância entre as coisas e passarinho. A função Think ela vai pedir para o cérebro fazer o cálculo e tomar essa decisão, né? Então a gente pode ver aqui que se a decisão for acima de 0,73, que o valor da decisão vai ser uma conta que vai ser feita de acordo com o peso dos nós e vai retornar um valor de 0 a 1. Se ela for maior que 73, ele pula, senão ele continua caindo, né? Ele continua parado. Aqui eu tenho a função para calcular o fitness, que vai ser basicamente o tempo de vida dele, né? Que é atualizado a cada update. Clone para clonar o, o player, né? Que vai ser importante quando a gente for gerar as espécies e as gerações. E aqui essa função ela serve basicamente para desenhar a rede neural aqui embaixo, né? Então a gente vai para a parte agora dos nós e do cérebro. O nó primeiro, ele tem a função activate, que ela faz esse cálculo e ela vai retornar um valor de output, né? A gente tem aqui a função sigmoid, que ela vai calcular o peso da conexão, né? E aqui uma função para clonar, para quando a gente for clonar o cérebro. Aqui o cérebro, ele tem um array de conexões e um array de nós. Ele tem os inputs, ele tem a rede e ele tem a quantidade de layers, né? Que a gente pode ver aqui que é um layer de entrada e um layer de saída. Aqui, se ele não for um clone, eu crio o cérebro, né? Então eu tenho que adicionar os nós e gerar as conexões. Aqui eu tenho a conexão dos nós, né? E a função para gerar a rede, né? Então eu conecto os nós e adiciono esses valores à rede. Aqui é a função de feed forward, que é ela que vai calcular o valor de output que vai ser usado para decidir se vai pular ou não. Então ele pega o valor de cada nó, chama o activate nele, né? E de acordo com o resultado de todos eles, ele gera esse output. Aqui para clonar o cérebro, né? Então a gente precisa dessa função getNode para ela retornar um node e a gente criar o cérebro a partir dele, né? Com as mesmas conexões e tudo mais. E aqui é a mutação. A gente sabe que a cada geração é interessante mutar para a gente conseguir chegar em resultados diferentes. Então aqui é basicamente 50% de chance de ter uma mutação entre o pai e o filho, né? Então a gente pode ver aqui que chama essa função mutateWeight, que a gente vai ver mais pra frente, aqui na conexões, né? Aqui na conexões eu tenho o, o nó que está vindo, o nó para onde está indo e o peso, né? Então a conexão seria basicamente essas linhas, né? E aqui eu tenho a função para mutar o peso, né? O peso da conexão. Então ela pode ter um valor uniforme entre -1 e 1. Se o valor sorteado aqui, né, for menor que 0,1. Se ele for maior, aí é uma função randômica gaussiana. Isso aqui é para mutação, poderia ter sido feito de outras formas, né? Inclusive aqui a chance de mutação também poderia ser refinada e testada com outros.
Eu testei com 50% e eu cheguei no valor bom até, achei, depois de algumas gerações. Mas mais testes poderiam ser feitos para chegar num valor que tivesse resultado melhor mais rápido, talvez. Aqui eu tenho a lógica das espécies. Então, a gente consegue ver isso de uma forma um pouco visual de acordo com os sprites dos passarinhos, né? Mas a gente tem várias espécies e essas espécies elas têm cérebros diferentes, digamos assim. Então aqui eu vejo primeiro a similaridade entre as espécies, né? Eu tenho uma função para isso e uma função que ela calcula a diferença de peso entre os cérebros, né? Aqui para adicionar um player a uma espécie e aqui para ordenar os players dentro da espécie de acordo com o seu fitness. Aqui a gente pode ver um, um outro atributo que chama staleness. Esse staleness ele vai ser necessário para a gente ver que espécie está evoluindo e qual está estagnada. Então, quando a espécie ela tiver o mesmo valor por muitas gerações, ela vai ser extinta. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente for falar de população. Então, como dá para ver aqui, né, eles são ordenados de acordo com o fitness deles. E aí, se eles continuarem iguais, né? Então, aqui a gente tem esse if. Se eles continuarem iguais, adicione nesse staleness. Senão, a gente atualiza, né? O staleness vai para zero, para mostrar que não está estagnado. O benchmark fitness, que é o melhor fitness daquela geração, daquela espécie, ele é substituído pelo mais novo. E o campeão é clonado, né? O campeão é definido como um clone do melhor. Aqui é uma função para calcular a média de fitness. E aqui eu tenho o offspring, que é como se fosse o filho do campeão, né? Que a gente vai ver mais pra frente aqui quando for falar de população. Então ele pega o, um player, né? Que a gente vai ver mais pra frente. E ele adiciona essa mutação no cérebro, né? Que a gente viu antes, que é aquele 50% de chance de mutar. Aqui na população, a gente tem os players, a gente tem a geração, as espécies, o tamanho dela e quem são os melhores, né? Aqui é basicamente a lógica do jogo para atualizar os players que estão vivos, né? Então eles vão ficar sendo atualizados aqui, né? Toda a lógica de renderização deles e tudo mais. E aqui eu tenho um algoritmo de seleção natural, que ele vai executar todas essas funções que eu vou explicar aqui. Aqui é para salvar o melhor player, então a gente pode ver aqui que ele vai printando, né, quem é o melhor jogador. Além disso, ele é guardado nessa variável champion, né, e no array itself.bestplayers. Aqui a gente pode ver os scores, né? Às vezes ele sobe, às vezes ele cai por causa daquela chance de mutação. Aqui a gente tem o Speciate. O Speciate, ele encontra similaridades entre o cérebro dos passarinhos, que a gente pode ver aqui, e ele divide os passarinhos em espécies de acordo com o quão próximo os cérebros deles são. Aqui eu tenho a opção para calcular o fitness, que ele pega o fitness médio da população. Aqui eu mato as espécies que não tem mais jogadores, né, para não ficar ocupando espaço na memória. E aqui eu mato as espécies que estão estagnadas. Então aqui, se for maior que 8 gerações, essa espécie ela é excluída. Aqui eu organizo as espécies de acordo com seu fitness. Aqui eu gero a próxima geração, né? Então eu posso ver aqui. O, eu pego um filho do campeão, né? Que é um clone do campeão daquela espécie. E aí eu crio, de acordo com ele, outros filhos, né? Que seriam os offsprings que a gente viu antes. Aqui eu retorno o extinct, se todos daquela espécie estiverem extintos. Além disso, eu tenho uma funçãozinha para salvar em Excel, para eu poder analisar esses dados. O que poderia ser melhorado nesse projeto? Existem algumas questões relacionadas a o peso de algumas coisas. Então, por exemplo, aqui para mutação, 50% se é um valor bom ou não. Além disso, aqui na função activate do nó, existem outras fórmulas para fazer esse cálculo.
Então, talvez uma outra chegasse a resultado melhor. Aqui no player, eu tomo a decisão se for maior que 0,63, que é um valor que eu testei e eu achei bom, mas mexer nesse valor também poderia chegar num resultado melhor. Além disso, a questão da rede neural, poderia ser uma rede neural maior. É, eu acho que é isso. Além disso, tem a questão de como o jogo foi programado, né? Então, existem alguns bugs na programação de jogo mesmo, né? Então, às vezes, não era passarinho morrer, ele morre. Coisas assim também poderiam ser melhoradas e talvez ele chegasse num resultado melhor e talvez até não morresse, né? Como a gente pode ver aqui, os melhores valores, né? 3.000 é até um valor razoável, né? Pelo tempo que eles ficam vivos.